Atos dos Apóstolos. Diz o texto: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Oremos. Pai, em Cristo Jesus, o teu Filho amado, nós estamos aqui diante do Senhor. Tenho a responsabilidade, ó Pai, de transmitir a tua palavra que o Senhor colocou no meu coração, e eu quero fazer isso juntamente com a igreja do Senhor, sendo capacitado pelo teu Espírito. Tu sabes, ó Pai, que de mim mesmo eu nem sequer tenho dignidade de estar aqui, a não ser pela tua misericórdia. Nós somos pecadores e a tua graça nos basta. Que o seu Santo Espírito possa falar ao meu coração e ao coração da tua igreja em Cristo Jesus, é que nós oramos. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de recorrer ao século XVIII para nós iniciarmos aqui. O conde Zinzendorf, ele nasceu na Saxônia no ano de 1700. Ele era de uma família nobre, piedosa, perdeu seu pai muito cedo e foi criado pela avó, de confissão luterana, e ele se tornou, com os ensinamentos da sua avó, um cristão muito dedicado. E havia um propósito no seu coração, de ser útil ao Senhor, ser útil à obra de Deus, com tudo aquilo que ele havia aprendido com a sua avó e nos ensinamentos luteranos. O seu coração, ele se moveu quando ele já herdeiro de um grande patrimônio que os seus avós haviam deixado, pela fuga de vários cristãos que saindo da Tchecoslováquia, da cidade da Morávia, e eles fugiram porque estavam sendo perseguidos. E o conde Zinzendorf, ele abriu o seu coração. Naquela sua propriedade, ele construiu várias casas para que pudesse abrigar aqueles cerca de 300 a 400 fugitivos das perseguições religiosas. E ali eles se reuniam diariamente. Zinzendorf, ele construiu uma capela e aqueles crentes de várias denominações ali estavam buscando, adorando ao Senhor e meditando na palavra de Deus. Aquele residencial que o Zinzendorf construiu, ele intitulou com o nome Abrigo do Senhor. Muito propício, né? Para uma comunidade que estava em fuga das perseguições, ali encontrou naquelas propriedades o abrigo do Senhor. E o que é certo, que depois de 5 anos, eles reunidos, orando, buscando ao Senhor, num domingo de Santa Ceia, enquanto eles estavam ali celebrando a ceia do Senhor, de repente, veio uma ação poderosa do Espírito Santo sobre aquela comunidade. E eles ficaram tão cheios da graça de Deus, que aquela reunião foi marcada pela presença poderosa do Senhor. E no coração daqueles morávios partiu o grande desejo de servirem ao Senhor na obra missionária. E eles começaram com um relógio de oração, e este relógio de oração era 24 horas por dia. Havia duplas que chegavam na igreja e começavam a orar. E ali eles faziam uma escala neste relógio de oração, de forma que as orações eram ininterruptas. Assim se passaram 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Aí vocês diriam, aí acabou, né, irmão Washington? 3, tá bom? Eu diria para vocês, era pouca a oração.
Eles oraram muito mais do que isso. Eles oraram mais de 100 anos para o Senhor mover o coração de homens e mulheres para se dedicarem à obra de Deus. Quase 120 anos durou esta oração daquela comunidade dos morávios, depois daquele grande avivamento, no dia 27 de agosto de 1727. Aquele dia foi marcado pelo grande avivamento e o desejo daqueles crentes de buscarem mais e mais ao Senhor. Meus irmãos, falar de avivamento é muito interessante, e é o texto da nossa leitura da noite de hoje. E para falar de avivamento, nada melhor do que nós usarmos como referência o livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 2 que nós lemos aqui. É a igreja de Jerusalém. E esta igreja de Jerusalém, ela me inspira num tema que está no próprio texto. O tema que eu chamei este sermão é uma igreja que perseverava. A igreja que perseverava, em Atos dos Apóstolos, nós podemos ver um relato, apenas para nós nos contextualizar no que estava acontecendo. Quem escreve o livro de Atos dos Apóstolos é Lucas, e Lucas já havia escrito no seu primeiro livro o Evangelho de Lucas, e ele narra no capítulo 1, dos primeiros versos, se dirigindo a Teófilo, conta da vida de Jesus até a sua ascensão. E agora aqui no capítulo 1, ele começa a descrever que Jesus chamou os seus discípulos até o Monte das Oliveiras, e ali ele começa a instruir os discípulos, já próximo aos momentos de ser assunto ao céu, e começa a orientá-los dizendo: vocês fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos do poder de Deus. E quando Jesus os instruía, ele começou a subir para o céu, as nuvens o ocultaram e ele desapareceu da frente dos seus discípulos. E eles voltaram para Jerusalém, depois de sair dos Montes das Oliveiras, e foram para o cenáculo orar ao Senhor. É uma história que nos toca grandemente o coração, o capítulo 1 vai descrevendo sobre isso. E ali no cenáculo eles começam, os discípulos, os 11, começam a orar e a buscar o Senhor. Eles vão se reunir, e ali na reunião eles vão estabelecer, no capítulo 1 fala sobre isso, eles vão eleger mais um discípulo para substituir Judas, e eles, no capítulo 1, vai falar sobre Matias, eleito como diácono no lugar de Judas. E aí ele segue a orientação, aí entra no capítulo 2. No capítulo 2 é o que nós vamos trabalhar nesta noite, fala da descida do Espírito Santo. E cumprindo-se o dia do Pentecostes, eles estavam reunidos, e eis que de repente um vento impetuoso desceu sobre eles, eram cerca de 120, e eles foram tão cheios do Espírito de Deus, que começaram a falar, e muita gente que estava ali em Jerusalém, que era o dia do Pentecoste, estavam naquela grande festa, muita gente de várias partes estavam ali reunidos e ouviram aqueles discípulos a quem haviam descido o Espírito sobre eles, anunciar as grandezas do reino de Deus. E eles ficaram tão abismados, aqueles que estavam ali visitando, ouvindo as novas do Evangelho, que Pedro passa a discursar sobre eles. Por que vocês estão admirados sobre isso? Isso foi a promessa que Deus fez lá no livro de Joel. E Pedro, ele discorre do profeta Joel até a morte de Jesus, a ressurreição e Jesus sendo assunto aos céus. É isso que vocês estão vendo. E aquela multidão não pôde resistir à pregação do Evangelho de Pedro, e diz o capítulo 2 que quase 3.000 pessoas se converteram. Eu acredito que nem mesmo Billy Graham, um dos grandes pregadores que na década de 80 eu assisti muitas vezes na televisão, que pregava para multidões e multidões. Eu acho que Billy Graham nunca pregou um sermão que pudesse 3.000 almas aceitar Jesus como naquele dia Pedro fez. E então,
E então, queridos, somaram-se à igreja 3.000 almas naquele dia, depois de ouvirem a pregação de Pedro. E agora, os irmãos começam a se reunirem. Eles vão ao templo e começam a reunir-se de casa em casa. E é aí que eu quero chegar com vocês. No meu primeiro ponto, nesta noite, eu quero dizer para vocês, já disse que o título do meu sermão é uma igreja que persevera. No primeiro ponto, eu quero trabalhar a igreja que persevera na doutrina dos apóstolos, ou seja, no ensino dos apóstolos. O verso 42 que nós lemos, ele diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. No ensino dos apóstolos, não quer dizer que eles nunca se desviaram das doutrinas apostólicas, não é isso? Mas eles permaneciam, procuravam permanecer ortodoxos. As leis que eles entendiam que eram verdadeiras, eles procuravam ter fidelidade. Também quer dizer que eles perseveravam na prática de aprender com os apóstolos. Aqueles irmãos que estavam se reunindo de casa em casa estavam com este propósito. Eles eram alunos dos discípulos, estavam desejosos de conhecimento sobre o ensino do Evangelho de Cristo Jesus e do ensino que os apóstolos haviam aprendido com Jesus. Eles não paravam de estudar a palavra, e eles continuavam de modo diligente, e eles concentravam-se basicamente nas doutrinas. Por outro lado, também, isso nos aponta para o fervor e dedicação daqueles primeiros cristãos, de estarem reunidos buscando conhecimento. Eles estavam desejosos de receber a instrução do Evangelho, e essa doutrina dos apóstolos estava nas Escrituras. Jesus é quem havia nomeado aqueles discípulos para serem os seus professores, para serem os ensinadores daqueles a quem eles chamavam de discípulos ou discipulados. E aqueles que estavam mais próximos de Jesus tinham agora esta grande missão. Lá em Mateus, no capítulo 28, verso 20, Jesus diz o seguinte: vocês vão ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Jesus está se dirigindo para os discípulos e diz para eles: ensinando-os a guardar todas as coisas, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Queridos, sabe o que eu penso quando eu leio um texto como esse? A grande responsabilidade que tenho nesta noite, que os pastores, o conselho da igreja, quando estão ensinando, ministrando, Deus se faz presente aqui, Deus se faz presente entre nós todos os dias. E isso Ele fará até a consumação do século, porque nós estamos aqui buscando aprender a palavra de Deus. Infelizmente, muita gente hoje não quer ouvir falar de doutrina. Não suporta ouvir. Hoje existe uma geração a geração mimimi, né? Tudo incomoda, né? Corretamente, tem uma certa maneirismo de dizer, né? Politicamente correto, que não é. Então, hoje existem muitas essas coisas. E tem gente que fala: doutrina não é comigo. Olha, eu não quero saber de nenhuma doutrina. Não fala comigo sobre doutrina. Eu só quero que você me fale de Jesus. Irmãos, quando uma pessoa ela se propõe no coração não querer ouvir falar sobre doutrina, nós podemos perceber a dureza de coração de homens e mulheres. E quantas essas pessoas estão muito distantes da igreja do primeiro século? Não querem ouvir falar de doutrina. Nós estamos aqui, irmãos, aprendendo as doutrinas das Sagradas Escrituras. Calvino, ele foi um profundo ensinador. Ele tinha princípios teológicos de que a doutrina de Cristo, o vivo, o exaltado, que Ele é o Senhor do universo. Esse era o propósito de Calvino ao ensinar os seus alunos, a sua igreja. Cristo é Senhor de todo o universo. Os milagres que Jesus ele operou sobre a natureza, tal como acalmar o mar, mandar com que um discípulo fosse pegar um peixe no mar, ou pescar um rio,
e dali tirar uma moeda do ventre do peixe e pagar um imposto, isso nos parece um poder tão sobrenatural que a natureza estava sujeita a Cristo, porque Ele é o Senhor. Cristo dá ordem e a natureza obedece. Portanto, a obra da restauração realizada por Cristo, ela não se limitava apenas na vida daquela comunidade do primeiro século, que estava reunida ali aprendendo com os apóstolos, mas era muito mais abrangente, ela visava a restauração do universo. Jesus veio para restaurar o universo, a natureza caída, que inclui até mesmo ordens econômicas, social, política. Tudo estava sendo transformado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, tudo isso é doutrina, a doutrina dos apóstolos. Eu perguntaria a você, você tem anseio por aprender as doutrinas? Você deseja profundamente no seu coração ter sede de aprender as doutrinas bíblicas? As doutrinas nós encontramos nas Sagradas Escrituras e também encontramos nos nossos símbolos de fé que estão abaixo das Escrituras. Ali está sistematizado no Catecismo Maior, no Catecismo Menor, na Confissão de Westminster. Todo cristão presbiteriano ele tem que conhecer os seus símbolos de fé. E ali, nesse símbolo de fé, que nós temos os três, está sistematizado toda a doutrina. A doutrina da igreja, a doutrina da escatologia, do que vai acontecer nos últimos dias, a doutrina da santificação, enfim, há várias doutrinas. E nós, como igreja, temos que desejar constantemente. Você tem este desejo? Queridos, não existe a figura de um cristão cheio do Espírito que negligencie o estudo da palavra de Deus e não tenha sede das doutrinas bíblicas. Um segundo aspecto é que não existe algo como uma igreja cheia do Espírito que não se aplique continuamente ao estudo das Sagradas Escrituras. E eu louvo a Deus pela vida desta igreja, porque há um compromisso dos nossos pastores, há um compromisso do conselho em estar nos ensinando à luz da sua palavra, está nos ensinando as verdades de Cristo Jesus. Esta igreja tem compromisso com as Escrituras. O segundo ponto que eu quero tratar nesta noite, do qual o texto fala, é que uma igreja que persevera na comunhão. O texto do verso 42, ele diz que os crentes estavam perseverando também na comunhão. Comunhão quer dizer uma atenção especial. A palavra traduzida aqui, no grego, é koinonia. Poucas palavras gregas, elas são tão comuns entre os cristãos no dia de hoje como koinonia. Essa palavra, em seu uso comum e na vida diária da igreja do primeiro século, ela não se refere apenas ao sentimento de irmandade ou de entre amigos. Não, ela vai além disso. Ela tem um sentido mais de uma sociedade, de um empreendimento, de uma companhia. O que nós poderíamos dizer mais ou menos assim. Lembram quando Pedro e João eles foram ao templo Formosa, e lá quando eles chegaram no templo Formosa havia um paralítico, e olhando para eles pediu, desse uma esmola, e eles disseram, nós não temos nada, o que nós temos, isso te damos, em nome de Jesus levanta-te e anda. Era isso, aqueles dois eram sócios em Cristo Jesus. É isso que é koinonia. É empatia, é estar juntos, é compartilhar das mesmas coisas. Sem dúvida, esta companhia, esta comunhão é também um momento de solidariedade, compartilhamento de sentimentos, de bens. E Atos, no capítulo 2, que nós lemos aqui, o verso 44 e 45, ele especifica mais ainda o que é esta koinonia. O texto diz que todos os que creram, eles estavam juntos e sentiam tudo em comum. Eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuíam o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Temos que tomar muito cuidado aqui, para a gente não confundir essa comunidade que havia da igreja do primeiro século com o que hoje estão querendo aí implantar, trazer esse comunismo, socialismo. Essa imundície não é isso que está aqui, o texto trazendo.
Naqueles dias, eles aguardavam Jesus para aqueles dias, para aqueles momentos. Aí era uma igreja que estava vivendo momentos do arrebatamento. Eles criam piamente que todas aquelas suas propriedades para nada serviam e que Jesus ele foi assunto ao céu, mas já estava voltando. Então eles se desfaziam, mas só doavam para aqueles que realmente tinham necessidade, sentiam, está passando por necessidade, iam lá e compartilhavam. Não é meios de produção, esse comunismo de meio de produção, não é isso. Precisa sentar e se debruçar nas Escrituras e entender o que a igreja do primeiro século estava vivendo. Era a certeza de que eles não passariam pela morte, seriam arrebatados. Os cristãos, eles demonstram visivelmente uma união com Cristo. Sabe quando? Na hora da adoração, quando nós chamamos um ao outro de irmão ou de irmã. Comunhão é isso, é o ato de compartilhar privilégios, de íntima, de sociedade, e quando nós estamos em grupo, na qual as pessoas são tão amigas, tão íntimas, que gozam do amor de Deus e da paz de Cristo. Tem coisa melhor? Eu acho tão bom, pastor, quando nós nos reunimos para nos confraternizar. Ontem foi um dia de confraternização dos casais. Os irmãos que não puderam participar aqui, mas um momento tão gostoso, tão nosso, tão íntimo. Ali nós estamos compartilhando da amizade, nós estamos desfrutando do amor de Jesus, da paz de Cristo. É tão bom estar no meio dos irmãos. No próximo encontro de casal que a Cris e o Henrique, nosso presbítero, promoverem aí, não fique fora não, é bom, porque nós desfrutamos da paz de Cristo entre os irmãos, uma paz que aí fora não tem. Muitas pessoas não conseguem colocar a cabeça no travesseiro e desfrutarem de uma paz para descansar, estão preocupados com tantas coisas, mas nós desfrutamos dessa comunhão, desse compartilhar de alegria, do regozijo, e de que estamos aprendendo com a igreja do primeiro século, com a igreja primitiva. Os primeiros cristãos de Jerusalém, eles constituíam uma comunidade, uma igreja. Eles constituíam o corpo de Cristo. Nunca perca isso de vista, meu irmão. Sabe isso aqui, a igreja? Isso aqui não é propriedade do pastor Jailson, nem do pastor Kleber, nem do conselho. Nós fazemos parte do corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça e nós somos os membros. É Cristo que dá o crescimento a esta igreja. Nós só temos uma coisa a fazer, é ensinar a palavra de Deus. Valorize o que você é. Você é membro do corpo de Cristo. Cristo é a cabeça e Ele tem ciúmes de nós, meus queridos irmãos. Nós estamos diante de uma comunidade cristã de Atos dos Apóstolos que é diferente de uma mera cooperação. Ali não era, vamos cooperar uns com os outros. Não. Na verdade, cooperação em si não é nem coisa boa, nem coisa má. Ela não tem sequer um colorido, ela é neutra. A cooperação é isso. Por exemplo, uma milícia ou um bando, eles podem se cooperarem muitas vezes para assaltar um banco, para cometer uma delinquência. Então, eles se cooperam entre si com um propósito maior. Depois, eles até se dispersam. Sabe, irmãos, entretanto, os cristãos, quando eles se reúnem, como aqueles de Jerusalém, eles estavam vivendo em comum e não meros cooperadores, porque eles sabiam que na noite em que Jesus fosse chamá-los, na noite que Jesus convidava-os para orar, eles eram companheiros um dos outros e tinham o privilégio desse companheirismo, de viver em comum, como criatura e como povo de Deus. Eles viviam companheirismo. Sabe, Jesus, em Mateus, no capítulo 11, ele diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Companheirismo. Quem é que pode dizer assim? Você está cansado? Você está cansado? Sônia, você está cansada? Vinde a mim. Eu tenho um ombro para te dar. Sabe, muitas vezes eu não posso te dar o que você precisa, mas Jesus é aquele, eu vos aliviarei. É Jesus quem nos alivia. A persistência daqueles irmãos de Jerusalém na doutrina, na comunhão, revela sempre que eles tinham desejo, a necessidade e a sede pela palavra de Deus. Meus irmãos,
Essa era a comunhão com que aquela igreja ela vivia, participando, compartilhando uns com os outros. Terceiro ponto que nós podemos falar nesta noite é uma igreja que persevera no partir do pão. Aquela igreja perseverava no partir do pão. Diz o verso 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Partir do pão não quer dizer que eles apenas comiam juntos, mas que eles tinham uma celebração de comunhão. E isso se seguiu não só naqueles dias, mas vem por séculos e séculos sendo o centro da nossa adoração. Aquela igreja que se reunia para a celebração, na hora de partir o pão, hoje nós não fazemos isso. É um dia tão especial, quando nós somos convidados, como foi domingo passado, o primeiro domingo do mês, nós somos convidados pela igreja para sentarmos à mesa, ao banquete do Senhor. E diante da mesa, ali está sendo celebrado, nos lembrando que Jesus morreu por nós, que Jesus, Ele deu a sua vida para que nós pudéssemos nos reunir e estarmos aqui chamando uns aos outros de irmãos e termos uma aproximação tão íntima que muitas vezes nosso irmão carnal não é tão próximo de nós como nós somos quando cercamos a mesa, como estamos nessa convivência. É muito bom viver e cercar a mesa e na hora do partir do pão estar ali. A ideia de que aqueles discípulos faziam a refeição em comum, incluindo o partir do pão, nós podemos comparar com o que acontecia na igreja de Coríntios, no capítulo 11 lá, 1 Coríntios. Eles sentavam à mesa, compartilhavam da alegria de estarem ali, e o Espírito de Deus os enchia, e eles viviam sempre nesta celebração. Os discípulos, porém, eles estavam ali transbordantes de alegria. Sabe, porque eles participavam na certeza de que Jesus estava presente. E é isso que acontece quando nós celebramos a ceia aqui. Cristo se faz presente no nosso entendimento, na nossa mente, no nosso coração, na hora do partir do pão. O pão não se transforma em carne de Jesus, o vinho não se transforma em sangue, mas a presença de Jesus está entre nós, como Ele prometeu estar conosco todos os dias. E principalmente quando nós estamos aqui aprendendo a palavra do Senhor. Lucas, no verso 46, ele retoma ao assunto, ao dizer que eles também compareciam ao templo, diariamente eles perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então, juntamente, eles partiam o pão, num espírito de gozo, intenso e sincero. A singeleza sugere generosidade que havia entre eles, franqueza, espírito aberto, que era uma característica daqueles cristãos do primeiro século. Coração aberto, pronto para receber, prontos para acolher. Era algo sobrenatural que estava acontecendo ali. De acordo com o versículo, aqueles cristãos eles perseveravam no comparecimento ao templo, na adoração, porque eles eram judeus, eles iam assim ao templo. E no templo não se tem relato de como que era a solenidade lá no templo, mas se supõe que ali é a figura do sacerdote oferecendo sacrifícios, né? A presença dele, e eles ficavam numa posição que podiam assistir à celebração ali no templo, o sacerdote ministrando, e ficavam ali e saíam logo após o sacerdote dar a bênção apostólica. Nunca saía da igreja antes da bênção apostólica. Ela tem um sentido todo especial. Quando você é abençoado, a sua semana será abençoada, a sua casa será abençoada. A bênção de Deus é sobre a sua vida. Então, este culto diário no templo consistia da oferta de holocausto que eles faziam ali e a bênção do sacerdote. Então, o partir do pão de casa em casa era uma forma de adoração cristã.
né? Sentavam ali à mesa, conversavam das coisas, das grandezas de Deus e louvavam ao Senhor em todo o tempo, na simplicidade do coração. Sabe, irmãos, na liturgia da igreja cristã, essa celebração era geralmente acompanhada de ensinamento do Evangelho. Portanto, naquela celebração tinha ensino da palavra, como nós vimos o ensino que Pedro faz aquele discurso no capítulo 2. Ele vai lá de Joel a Jesus sendo assunto no céu e sendo recebido à destra do Pai. Havia esse tipo de ensino nas doutrinas, na profundeza da essência da palavra de Deus. Havia a edificação mútua. Quando nós nos encontramos, estamos juntos, nós estamos nos edificando. Se eu estou fraco, mas o irmão Luciano está mais forte do que eu, e quando eu chego ali no Luciano, estou tão desanimado, Luciano, não, irmão Austin, vamos seguir em frente, vamos olhar para Jesus, vai dar certo, irmão, nós vamos vencer. E aí me dá aquela coragem e vai nos encorajando. É assim, irmão. Essa singeleza de coração, nesse culto, nessa celebração, um vai animando o outro, e há discipulado. Um ensina o outro. Diz, como eu aprendo, quando o pastor está ministrando na escola dominical, como eu aprendo a palavra de Deus, como eu gosto, me renova. Eu saio aqui e ainda vou pesquisar em casa. Queridos, isso nos leva ao quarto ponto da nossa pregação na noite de hoje. Uma igreja que persevera, ela também ora, era nas orações. O versículo 42 diz que perseveravam nas orações, e lá no finalzinho já, no verso 47, ele diz que louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Unidos eles oravam, pediam coragem para prosseguir, isso era comum, pediam a libertação. Lembram quando Pedro e João, eles estavam pregando, e o sumo sacerdote mandou ali prendê-los, levou-o para a cadeia, lá colocou no cárcere, estava lá Pedro e João louvando a Deus, e diz que os irmãos estavam reunidos, orando ao Senhor. Enquanto aqueles irmãos oravam, a terra tremeu, as prisões foram abertas, Pedro e João saíram e foram lá onde estavam os irmãos orando por eles. Irmãos, uma igreja que ora, o diabo não suporta. Nós precisamos praticar mais a oração. Oração era promover esse companheirismo, porque esse companheirismo estava juntamente com a presença de Deus, e o Espírito de Deus estava confortando a igreja como o corpo de Cristo. Esse é o verdadeiro companheirismo, saber que Cristo cuida de nós. Estar com Cristo é estar ao mesmo tempo ligado à sua cabeça, aquilo que Ele deseja que nós façamos. Descrevendo esta oração, tem também, como eu citei aqui no verso 47, o louvor. E nós somos informados que a igreja atribuía a Deus tudo aquilo que ela era e o que ela tinha. No louvor, é tão importante o louvor. Hoje eu estava tão falho ali, porque eu não consegui captar o hino da harpa, e eu procurei ali, não encontrava no meu celular. A falha minha. Vou procurar corrigir, mas é no louvor, nós expressamos a profundeza do nosso coração. Mas eu estava olhando para a igreja, juntamente com a nossa regente, estava adorando ao Senhor, agradecendo a Deus, atribuindo a Ele tudo aquilo que Ele faz por nós. Isso mesmo, louve com intensidade. Não espere para chegar na igreja, depois que os louvores acabaram. Eu só vou para a igreja quando começar a palavra, a pregação. Você perdeu. Você perdeu de chegar na hora, de orar, de fazer a oração de confissão. O nosso presbítero aqui nos convocou para orarmos ao Senhor, nos curvarmos e ali colocarmos nossos pecados diante de Deus. E quem é que não tem pecado aqui? Eu faria como Jesus. Atire a primeira pedra, se você não tem pecado. Atire a primeira. Nós temos. Mas na hora da adoração fomos invocados a curvar nossa cabeça e dizer: Senhor, eu não tenho dignidade de estar aqui diante do Senhor. Perdoa-me, Senhor, receba a minha adoração, o meu culto. É isso. Isso é louvor.
e depois cante ao Senhor, adore ao Senhor no louvor, expresse com a alma aquilo que há dentro do seu coração de gratidão a Deus. Esta é a natureza do louvor, é ser grato ao Senhor por tudo. Se o temor tem que dar lugar à alegria, é necessário preservar o louvor. É por isso que Lucas ele registra no verso 47, que eles louvavam a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Você já ouviu falar que a família que ora junto, ela permanece junto? Não é? A família que está sempre junto, ora junto, permanece junto. Então hoje nós vamos mudar um pouquinho isso aí. Não vai ser mais assim não, vamos botar mais complemento aí. A família que ora e se diverte junto, ela permanece unida. E isso foi algo que os primeiros cristãos, eles colocavam em prática. Estavam juntos, orando, se alegrando, se divertindo, chorando, mas estavam juntos. Nesta breve visão da vida da igreja primitiva, nós temos um modelo que supostamente deve ser a igreja com que nós devemos parecer. É isso que nós estamos aprendendo aqui. A igreja que eu preciso ser. Eu sou a igreja do Senhor. A igreja começa por mim. E eu preciso ser o modelo desta igreja. É por isso que quando eu venho na casa do Senhor, eu tenho que aprender a ser igreja. Já se passaram quase 2000 anos. E nós não podemos perder esta prática, desta visão da igreja. Ela precisa estar brotando em nossas mentes, a fim de nos reunirmos para fazermos com que haja gozo no nosso coração e Cristo seja exaltado todo o tempo. Nós temos que olhar para Cristo como igreja, o Cristo crucificado. Mas não aquele Cristo crucificado que ainda hoje há igrejas por aí que insistem em mantê-lo crucificado. Não, mas é olharmos para aquele Cristo crucificado que ao tirarem no madeiro e sepultarem, os evangelhos registram que ao terceiro dia ele ressuscitou, não ficou preso. Reuniu-se 40 dias com os discípulos, aqueles dois que estavam a caminho de Emaús não o conheceram, depois de ressuscitado. E Jesus começou a caminhar com eles e disse, o que vocês estão conversando? Aqueles dois de Emaús disseram, você não sabe as coisas que estão acontecendo em Jerusalém, sendo forasteiro, peregrino? Jesus, o Cristo, que havia sido crucificado. E Jesus, quando falou, honestos e tardos de coração, vocês não sabem de nada. Aí falou, para onde você vai? Nós vamos, fica conosco, vamos lanchar. Jesus fez como que ia seguir caminho, não, vamos lanchar. E quando chegou ali na mesa, na hora de partir o pão, quando Jesus apresentou, orou, o coração deles ardeu, era Jesus. Naquele mesmo instante, Jesus saiu. É esse Jesus que nós estamos anunciando. É esse Jesus que, como igreja, nós temos que pregar. E a igreja do primeiro século, ela se prendeu a esse Cristo ressuscitado, que ardia o coração daqueles discípulos que estavam a caminho de Emaús. O nosso Cristo não ficou preso, mas ele foi assunto aos céus, está à destra de Deus, intercedendo pelos nossos pecados. Orar sem cessar, sempre. Não podemos parar de orar. O apóstolo Paulo foi quem disse isso, e quem escreveu aos crentes de Tessalônica, orai sem cessar. Ele fez isso na parte final da sua carta, onde ele fala da volta do Senhor Jesus e da necessidade da vigilância e a solidariedade da vida congregacional entre os irmãos. O que Paulo está dizendo aqui, na verdade, esse orar sem cessar, não é você ficar orando frases repetidas, como muitas vezes nós vemos aí as pessoas naquela uma adoração constante, só repetitiva, não é isso. Mas ele está advertindo para que a igreja tenha momentos constantes de oração. Orar todo o tempo, sabe? É não perder o hábito. Aquilo que eu vou fazer, eu achei até interessante. Um pastor já veterano, ele disse assim, olha irmãos, quando eu saio de casa, para qualquer lugar que eu oro e peço ao Senhor, Senhor, dá-me uma vaga no estacionamento. Hoje é tão difícil arrumar um lugar para estacionar. Ele falou, olha irmão, eu saí de casa, mas Deus é tão maravilhoso. Quando eu chego ali, eu estou chegando, lá vai um carro saindo e eu encosto, oh Deus,
Obrigado, Senhor. As coisas mais simples, mas é você ter o hábito, nós termos o hábito de orarmos constantemente, sempre ao Senhor, é orar sem cessar, não perder este hábito. Muitos crentes já não estão mais orando ao Senhor. Muitos crentes já não têm mais prazer em ler as Escrituras. E isso é muito dolorido, principalmente para aquele que conduz o rebanho do Senhor. Saber que o crente não tem compromisso em ler a palavra de Deus. O alimento que nos sustenta espiritualmente é a palavra, irmãos. Não adianta nada eu aqui pregar, o pastor se desgastar em nos ensinar e durante a semana não fazer a manutenção da leitura da palavra de Deus. Nós temos que ter um hábito. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu passei uma vergonha muito grande. Eu era presbítero da igreja e no final do ano o pastor tinha o hábito de chamar a igreja, no último dia do ano, para dar uma Bíblia de lembrança àqueles que leram a Bíblia durante o ano. E aí, quantos leram a Bíblia este ano toda? Eu fiquei, meu Deus, eu não posso ir, eu não li. Mas tinha uns 10 irmãos, 12, lá tinha um garoto na faixa de 12, 13 anos que levantou-se e foi lá. Eu não sabia onde colocar a minha cara. Me senti tão envergonhado que eu disse, de agora em diante, eu vou ler a palavra de Deus. E pela misericórdia de Deus, eu todo ano tenho estabelecido esse propósito, irmão. Nós temos que nos alimentar com a palavra de Deus. Estou quase aí, entrei no livro de Atos dos Apóstolos, estou lá no capítulo 10. Vou ter que dar um motor que nós estamos chegando no final do ano. É isso, nós não podemos perder, irmãos. É a palavra que nos sustenta, que nos fortalece. Pensarmos na palavra de Deus todo o tempo. Uma igreja que persevera na oração e na palavra. O último ponto que nós vamos encerrar aqui é a igreja que persevera. O Senhor acrescenta os salvos. Irmãos, foi o versículo, no final, lá no 47, a parte B, Lucas termina um resumo daquilo que ele declara e diz, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. A parte B deste versículo, o Senhor acrescentava. Irmãos, não tem uma coisa que mais incomoda muitas vezes, não sei o caso do pastor aqui, mas muitos pastores por aí se sentem incomodados, porque tem irmãos que dizem, pastor, a nossa igreja não evangeliza, a nossa igreja só fica dentro aqui das 4 paredes. Pastor, nós temos que fazer um culto ao ar livre. Pastor, nós temos que ter uma estratégia. E aquela buzina todo o tempo. É por isso que não chega a gente na igreja. Tem gente que incomoda, sabe? Traz até a tristeza, tira a alegria, muitas vezes. Mas o segredo está aqui na igreja primitiva. Enquanto isso o quê? Tudo o que ele falou lá anteriormente. Perseverava na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações. E aí, o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Irmãos, o segredo está aqui. Né? A formulazinha não é fórmula mágica, mas a palavra de Deus, ela se cumpre. Quando nós estamos aqui ensinando a palavra, irmãos que vêm, eu quero ouvir a palavra de Deus, eu quero aprender a palavra de Deus. E vem buscar e aprender porque tem sede da palavra. Em muitas das nossas igrejas, muita gente hoje tem trazido entristecimento, usam isso até como, eu disse ainda há pouco, como um meio, uma obsessão. E correm o risco de fazer o quê? Perder a alegria, a simplicidade do coração. Mas o texto nos fala, Lucas apresenta as questões de forma diferente. É o Senhor quem acrescenta à igreja. Porém, o Senhor faz que a igreja ela cresça. Porque a igreja na qual eu e você fazemos parte é algo que traz alegria, é algo que tem simplicidade, é algo que tem corações quebrantados. Além disso, a igreja de Jerusalém também ela mantinha o crescimento, porque ela tinha a graça do Espírito Santo de Deus e contava com a simpatia de todo aquele povo. Irmãos, uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, uma igreja que
ela faz uma diferença onde ela está. Totalmente diferente. A gente não percebe, mas aqueles que estão à nossa volta olham para nós como igreja e falam, ali se reúne um povo que, olha, não incomoda ninguém, estão ali, a gente vê quando são insistentes, têm a sua fé, e é isso mesmo. Nós fazemos uma diferença aos nossos vizinhos, à sociedade. Sabe o que em Atos dos Apóstolos, Lucas registra? Muitos sinais, é um texto que vai paralelo, ele diz que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelos apóstolos. E costumavam todos os dias reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão, mas do restante ninguém ousava juntar-se a eles. Então tinha pessoas que via aqueles crentes se reunir todos os dias, mas não, isso aí não é para mim. Porém, o povo lhes atribuía grande admiração, ficavam admirados. As pessoas olhavam, olha, para mim não dá, mas eu gosto de ver esses crentes, está aí, se arrumam bem, são bonitos, são cheirosos, né? São vistosos, é diferente. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres eram agregados ao Senhor. Atos capítulo 5, do verso 12 ao 14, você leia isso. Aqui está, irmão. Não se preocupe. Isso também não quero deixar você preguiçoso. Irmão Washington, então você está ensinando que não precisa evangelizar. Eu não estou falando isso. Nós temos que fazer o nosso papel. Eu tenho que ser luz. Eu tenho que falar para o meu vizinho, para o meu colega de trabalho, se me der, não vai usar o trabalho para ficar evangelizando e não fazer o que você tem que fazer. Mas na hora do almoço, na hora do intervalo, uma hora que alguém te questionar, fale disso. O que nós vimos aqui nesta noite, que uma igreja que persevera, ela o faz na doutrina dos apóstolos. Ela faz na comunhão, nós vimos aqui. Nós vimos aqui que também no partir do pão, foi um outro ponto que nós demos uma passada por cima, e vimos que a igreja que persevera era a hora, e o Senhor acrescenta os que são salvos. Bom, né, pensarmos na palavra de Deus nesse aspecto. Vamos pensar aqui em algumas aplicações para a nossa vida como igreja, para a nossa vida como povo de Deus, para encerrarmos. Primeiro, a narrativa de Lucas, ela mostra que uma igreja cheia do Espírito Santo, ela faz diferença na sociedade. É isso que eu acabei de falar aqui. Aqueles que estavam ali viam e ficavam admirados. Ela só não tem uma comunhão exemplar entre os seus, como também ela é uma via de bênção na vida de pessoas que não se chegam a ela. Então tem pessoas que não querem aquilo para si, mas ela é uma via de bênção se a pessoa quiser fazer parte deste meio. Se Deus tocar no coração, ou ela chegar aqui e começar a participar, e Deus tocar no seu coração, ela é uma fonte de bênção. Em segundo lugar, porque esta igreja ela tem boa teologia, tem que ter uma boa teologia. Nós vimos aqui a importância desta igreja. E os irmãos estão aqui porque amam a sua igreja, porque há um cuidado da liderança da igreja e nos dar uma boa teologia, um bom ensino, boas doutrinas, que resulta em fazer a vontade de Deus. Portanto, não é um ensino que é voltado para o homem, para a valorização do homem. Por aí afora existe muita salada, que eu não consigo, me dói os ouvidos ao ouvir. Hoje são os cultos. A gente pensa que o pastor vai subir ao púlpito ali para pregar a palavra, vai dizer coisas aí positivas, que vai te estimular a isso ou aquilo, que você é capaz disso, que você é capaz daquilo. Eu não sou capaz de nada. Eu só sou capaz em Cristo Jesus. Cristo Jesus é que me dá condições, e quando eu olho com Ele ali, para vê-lo ali no madeiro, que as suas mãos foram furadas por mim, eu posso tudo sim, mas é em Cristo Jesus. Essa doutrina, esses ensinamentos que tem por aí antropocêntricos, de nada valem. E aqui o cuidado desta igreja é com a sã doutrina, com uma boa teologia. Em terceiro lugar, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela adora o Senhor com uma alegria contagiante. É tão bom, né? Quando nós estamos aqui louvando a Deus, contagia a igreja, na vontade de louvar. Como essa igreja canta bem. Nossa,
Quando chega na semana da ceia, eu olho para aquele coral, mas que coisa linda. Há tanto tempo que eu não canto no coral, ficam contagiados. Esse coral que eu comecei a cantar com os irmãos, tinha ali uma meia dúzia de irmãos, a gente, oh Deus, manda a gente para cá. E hoje, quando eu olho, vejo 20, 30 pessoas, eu falo, meu Deus, como é contagiante, como o Espírito de Deus envolve a sua igreja, e os irmãos têm desejo. Isso é maravilhoso, irmãos. A igreja, ela pode crescer em quantidade, mas somente ela vai crescer em qualidade, quando ela observar o modelo da igreja primitiva. Não adianta querer ficar inventando, pastor, vamos fazer uma quadra de futebol de salão, vamos fazer uma quadra de tênis, vamos fazer um parque de diversão, porque aí as pessoas vêm para cá para brincar, né? Vêm se divertir. Não. Esta igreja tem compromisso com a centralidade da palavra de Deus. O compromisso maior, e eu já estou passando do tempo, é com a palavra de Deus, é gastar tempo com a palavra de Deus. Porque quando nós estamos anunciando a palavra de Deus, o Espírito de Deus toma conta da sua igreja, os irmãos começam a orar, a louvar, a agradecer a Deus, e o Senhor manda aqueles que serão salvos para cá, para ouvir a palavra de Deus. Meus irmãos, o texto serve para nos mostrar que uma igreja e seus membros cheios do Espírito Santo deve viver como modelo daquela igreja que foi descrita lá em Atos dos Apóstolos. Nós temos que perseverar na doutrina, ensino, nós temos que perseverar na comunhão, temos que ter comunhão uns com os outros, não é possível. Aqui não tem, pastor, graças a Deus. Aquele irmão assim que olha atravessado por outro. Não, aqui tem um bom ensino. Não, a comunhão, aqui tem prazer de estar perto um do outro. A gente comunga, há um zelo de chegarmos aqui no domingo pela manhã e orarmos como igreja. Há sempre aquele momento reservado, vamos orar juntos, vamos dobrar nossos joelhos. O pastor muitas vezes convida você para dobrar o seu joelho, né? Quem pode, quem não pode, orem ao Senhor, mas oramos em comunhão como igreja do Senhor. E as orações fazem com que a igreja cresça, o número de salvos sejam trazidos para o crescimento do louvor e adoração a Deus. Deus abençoe, meus queridos irmãos, que possamos ser como a igreja do primeiro século, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Curva a sua cabeça e ore comigo. Pai, como é bom, Senhor, te adorar. Como é bom estar na tua casa, ouvir a tua palavra. Como é bom, Senhor, aprender contigo, ó Pai. Ensina-nos a ser uma igreja como a igreja do primeiro século. Ó Deus, nos capacite. Tire de nós toda a indiferença. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que possa trazer tristeza ao coração do Senhor. Ó Deus, nos faça uma igreja avivada, uma igreja cheia do Teu Espírito, que ame a Tua palavra e que possa ver os frutos do Senhor operando nesta igreja, transformando-a, Senhor, dando crescimento dia após dia, até que naquele dia nós possamos estar com o Senhor lá na glória, onde desfrutaremos eternamente da igreja perfeita, não mais maculada pelo pecado, mas ali onde o Senhor será o centro da nossa adoração eternamente. Eternamente. Obrigado, Pai. Obrigado em Cristo Jesus. Amém.